vamos falar de análise de balanços para investimentos e vamos trazer mais uma empresa para que possamos conhecer um pouquinho da sua história, da sua trajetória e principalmente saber como que está a sua situação econômica e financeira. Até porque essa empresa aqui, ela vem aí num processo aí de recuperação judicial, uma saída de recuperação judicial, só que uma empresa que sai muito debilitada e uma empresa, só para você ter uma ideia, foi uma das maiores empresas do Brasil, principalmente ali na década de 90. Estamos falando aqui da Inepar S.A., Indústria e Construções, que é uma empresa fundada no estado do Paraná, e essa empresa ela tem uma história bem interessante aí de um crescimento fantástico, e aí de repente a coisa começou a desandar e chegou na situação que está. A Inepar, inclusive, que já foi retratada no canal anteriormente, não nos custa nada recontar um pouquinho a história até para você entender, atendendo a solicitação dos nossos inscritos, do meu amigo César Soares, a quem eu agradeço imensamente a participação e a sugestão. Um forte abraço para você, César. E também quem sugeriu a Inepar foi o Luiz Sarro. Ô Luiz, também uma honra ter você conosco. Muito obrigado pela sua participação e também lhe agradeço imensamente a sugestão. E caso vocês também queiram participar do canal, mandar sugestões é fácil, basta entrar aqui, ó. Canal Silas Degraf, manda a sua sugestão, aproveita, faça a inscrição, dá o like e venha junto conosco construir e repartir conhecimentos. Quando nós falamos que as empresas, de uma forma geral, elas são conduzidas por pessoas, elas são conduzidas através de uma gestão e é essa gestão que ela faz com que a empresa vá bem ou vá mal. E naturalmente que nós temos diversas variáveis no mercado. Eu sempre digo o seguinte, que colocar uma empresa no mercado é como se você colocasse um carro numa estrada. E aí, quando a pista está limpa, quando o tempo está bom, quando o asfalto está perfeito, dá para você imprimir mais velocidade e tocar essa empresa de uma forma mais rápida. Só que vai ter determinados momentos que você vai ter que frear, que você vai ter que ir com cuidado. Para quê? Para evitar um acidente. Então, aí, quando ocorre de uma empresa ir mal, aí vem aquela situação, mas você veja que foi o azar. Não, é a condução dessa empresa, que tem momentos que tem que frear, tem momentos que a empresa tem que praticamente parar, né? Ela vai ali só se mantendo, e aí tem momentos que você pode acelerar. E no caso da Inepar, a Inepar eu sempre digo o seguinte, que foi uma empresa que foi posta, um carro que foi posto na estrada e foi posto velocidade máxima nesse carro. E aí, quando vieram as curvas, quando veio as intempéries, quando vieram as adversidades, a empresa estava muito acelerada e aí não conseguiu frear e aí chegou na situação em que chegou. Mas vamos só recontar um pouquinho dessa história. Uma empresa que começa em 1953 com uma denominação de Enco Limitada Engenharia e Comércio. E essa Enco foi criada ali pelo Ofir Rui Wojtowicz, e também pelo Heinz Lippel e pelo Luiz Carlos de Araújo. Então essa empresa foi criada como uma empresa ali mais ligada ao setor de construção civil. Em 1968 é criada mais uma empresa dentro desse grupo aqui, que é a Inelco, Indústria Elétrica, de produtos elétricos, né? E aí na sequência essas duas empresas se uniram, né, se fundiram, se tornando numa só, que era justamente a Inepar. E aí entra uma figura bastante emblemática na Inepar, que é o Atilano Homem Sobrinho. O Atilano Homem Sobrinho, ele começou a trabalhar praticamente como estagiário, ainda na época da Inelco e Enco, e ali ele acabou sendo um afilhado do Ofir Rui Wojtowicz. Tanto é que o Ofir praticamente pagou o estudo no curso de Direito do Atilano, acabou sendo ali um tutor do Atilano, e o Atilano acabou virando o braço direito do Ofir. E na sequência, o Atilano foi ganhando espaço dentro da empresa até assumir a direção. E aí quem acaba criando todo esse crescimento da Inepar é justamente o Atilano Homem Sobrinho. Aí no ano de 1980, a Inepar já abre o capital, já passa a ser uma sociedade anônima de capital aberto. E a partir desse momento, ela começa ali com uma série de aquisições e uma série de parcerias com outras empresas, como por exemplo a General Electric, a Westinghouse, e aí passa a produzir os capacitores, aí na sequência compra mais a Politel, aí depois passa a trabalhar no setor de medidores de energia, faz parceria com a Landis+Gyr, com a Siemens e vai nesse programa de parcerias, aí na sequência vai trabalhar também com a produção de vagões e de trens
numa parceria com a Hitachi, e aí vai nesse crescimento. Entra no setor de telecom, era uma das empresas que fazia parte do consórcio que adquiriu a Telemar e depois daí na sequência a Vivo também. Enfim, é uma empresa que não tinha limite, que ia se associando, ia crescendo. Passa a produzir também cabos de fibra ótica lá no final dos anos 90, também através de uma outra empresa, que é a Lucente, numa parceria com a Lucente. E nesse crescimento todo, que se acabou se transformando numa das maiores empresas do Brasil, lá na década de 90, naturalmente que todo esse crescimento, ele demanda dinheiro. E o dinheiro e os recursos, através de fundos de pensão que acabaram entrando sócios da Inepar, e depois, daí, na sequência, através de endividamento e financiamentos para ampliar o crescimento da empresa, chega num determinado momento, lá nos anos 2000, que entra também no setor de óleo e gás, através de uma empresa, comprando uma empresa chamada IESA. E dentro dessa IESA passa também a trabalhar dentro do setor de óleo e gás. E veio nesse crescimento até chegar lá 2012, 2013, quando a empresa começou a passar por sérias dificuldades devido ao excesso de endividamento. E aí, quando nós também tivemos o problema da Petrobras aqui no Brasil, que é reduzir os pedidos da Petrobras, e o setor de óleo e gás aqui no Brasil deu uma caída ali na crise de 2013, 2014, aí a empresa estava extremamente endividada e com uma despesa financeira extremamente alta, e aí não teve alternativa a não ser entrar com pedido de recuperação judicial. E aí, dentro desse pedido de recuperação judicial, o que a empresa teve que fazer ao longo de todo esse período aqui no plano de recuperação judicial? Se desfazer de diversos ativos, e aí vai vendendo os ativos justamente para poder pagar as dívidas, e aí vai fazendo também as negociações com os credores para tentar transformar os credores em acionistas da empresa. Enfim, a empresa passa por um enxugamento, né? E aí, dentro desse processo de enxugamento, continua ainda nessa tentativa de venda de ativos, justamente para capitalizar, para tentar fazer com que a empresa encontre um caminho de se tornar novamente operacional. Agora, mais recentemente também, tivemos um problema com a B3, ali por até questionamentos e falta de pagamento das taxas para a B3, inclusive a B3 praticamente querendo suspender a negociação das ações da Inepar dentro da Bolsa. Tivemos também a questão do grupamento de ações ali, justamente porque as ações ficaram muito tempo abaixo de R$ 1. Também agora, mais recentemente, fez grupamento de ações. Enfim, vamos ver agora através dos números. Tanto é que eu trago para vocês o balanço de 2019, 2020, 2021, 2022 e agora de setembro de 2023 para ver como que está sendo, né, o desempenho da Inepar ao longo desse período. Então, para entendermos o que é a Inepar, vamos aos números. Então aqui estamos com as demonstrações contábeis da Inepar S.A. Indústria e Construções, empresa essa que ainda está aí no processo final de recuperação judicial, e trazendo para vocês que todo o andamento que desde 2019 até agora setembro de 2023. Começando lá pelo ano de 2019, a Inepar era uma empresa de R$ 1.408 milhões, todo o patrimônio da empresa. E aqui a maior parte desse patrimônio ele está no chamado capital fixo, né, no ativo não circulante, valores a receber a longo prazo, investimentos que é a participação societária que ela tem ainda em outras empresas, principalmente na IESA, imobilizado, que são toda a estrutura, né, de funcionamento da empresa, e intangível, que aqui nós vamos ter também a geração de resultados futuros através da IESA ainda, que é o que sobrou ali praticamente para a Inepar. E essa parte de cima é o capital de giro, são os recursos que ela usa para o seu funcionamento, que lá no ano de 2019 totalizava R$ 249 milhões. Nesse ano a empresa fechou com apenas R$ 575 mil em caixa, dinheiro em caixa, banco aplicação, 168 milhões que ela tinha ainda de contas a receber, sendo que também parte dessas contas a receber também são decorrentes de vendas de ativos, e o estoque da empresa apenas R$ 7 milhões 360 mil. E outros créditos aqui são tributos a recuperar, principalmente em relação a prejuízos acumulados de exercícios anteriores. Já no ano de 2020, a Inepar aumenta o seu tamanho, vai para 1.629 milhões, com aumento aqui do ativo circulante, que foi para 548 milhões de reais. Diminuiu o volume de dinheiro em caixa para apenas 304 mil, porém temos um aumento aqui no contas a receber, 501 milhões, né, quanto fechou lá no ano de 2020.
Já no ano de 2021, a empresa ela diminui o seu tamanho para 1 bilhão 506 e o capital de giro aí ele despenca para 125 milhões de reais. Apenas 8,3% que a empresa tem é capital de giro, sendo que fecha nesse ano aqui com 10 milhões de reais em dinheiro, caixa, banco, aplicação, 4 milhões e meio em contas a receber, até em função do recebimento de ativos que foram vendidos pela empresa, e 8 milhões de estoques. Já no ano de 2022, diminui mais ainda seu tamanho para 1 bilhão 320, com essa queda ocorrendo aqui também no ativo circulante, fechando com 108 milhões. O volume de dinheiro em caixa apenas 1 milhão 722, 6 milhões e 600 em contas a receber e os estoques de 7 milhões 244. Já agora em setembro, as últimas informações da empresa apresentam aqui um total de ativo de 1 bilhão 243 milhões, 111 milhões em ativo circulante, capital de giro, 3 milhões e 200 em caixa, 3 milhões em contas a receber e 11 milhões os estoques da Inepar nesse ano de 2023. Então, aqui nós vemos então que a empresa ela vem diminuindo, né, aos pouquinhos aqui o seu ativo, até em função de tudo aquilo que nós falamos de vendas de ativos para pagamento de dívidas. E aí nós vamos ver aqui na parte de passivo como que todo esse pagamento de dívidas vem se comportando. Aí as dívidas que a empresa apresentava lá em 2019, 2 bilhões e 100 no curto prazo, 1 bilhão e 200 no longo prazo, totalizando uma dívida de 3 bilhões 427. Então veja que falamos há pouco aqui que o patrimônio da empresa era de 1 bilhão e 400 e ela deve 3 bilhões e 400, portanto, ela tem uma dívida aqui 2 bilhões superior a todo o seu patrimônio, razão pela qual o seu patrimônio líquido é negativo em 2 bilhões e 15 e ela vinha carregando já de exercícios anteriores 3 bilhões 861 de prejuízos acumulados. Já no ano de 2020, a dívida sobe para 4 bilhões 203 e o PL negativo pula agora para 2 bilhões 574 com 4 bilhões 391 de prejuízos acumulados que vão vindo lá desde exercícios anteriores. E agora, em 2021, aí o endividamento ele cai para 2 bilhões 767. Então, quer dizer, em função aqui dessa venda de ativos, né, o dinheiro entra no caixa e em seguida ele já sai do caixa para amortização de dívidas e até em função também da própria recuperação judicial, a dívida cai para 2 bilhões 767, 183% é o peso da dívida em relação ao patrimônio, o PL continua negativo, 1 bilhão 260. Fecha agora em 2022 com uma dívida total de 2 bilhões 940, 1 bilhão 620 de PL negativo, passivo descoberto, 3 bilhões e 445 milhões de prejuízos acumulados. E agora em setembro as últimas informações nos mostram aqui, né, que a dívida volta para o patamar dos 3 bilhões de reais. 1 bilhão e 800 é o PL negativo e 3 bilhões e 600 de prejuízos acumulados. Então reparem que a viagem da Inepar é longa, né? Aqui vai ter uma longa trajetória até ela recuperar esse montante de prejuízos aqui. Agora vamos ver que naturalmente para você recuperar esse monte de prejuízo, ou teria que haver uma injeção de capital através dos acionistas, né? Ou então a empresa começar a gerar lucro e o lucro aos pouquinhos vir amortizando esses prejuízos acumulados. Mas essa geração de lucro, ela se dá aqui, ó, na DRE, demonstração de resultados do exercício, através do que a empresa vai gerar de resultados, e aí o que nós temos aqui? No ano de 2019, um faturamento de apenas 13 milhões. Em 2020, 7 milhões e 600. Em 2021, o faturamento subiu aqui um pouquinho, foi para 24 milhões. Em 2022, o faturamento é apenas 10 milhões. E agora, até setembro, acumula um faturamento de 5 milhões de reais. Então, até setembro, só faturou 5 milhões, mostrando que a empresa, a parte operacional dela, praticamente não está existindo. E aí, consequentemente, o que ela tem? Ela ainda tem um montante de despesas da operação, que era lá em 2019 de 321 milhões, 324. Aí aqui nesse ano de 2021, que inclusive ela fecha com lucro de 1 bilhão e 300, e esse 1 bilhão e 300 é o que também é usado aqui para pagamento de dívidas e, consequentemente, para redução desse PL negativo aqui, esse aqui até se dá em função justamente da recuperação judicial e de ganho de uma ação judicial que a empresa teve nesse ano de 2021.
Só que esse ganho ele é chamado do resultado não recorrente, que não é todo ano que nós vamos ter ganho de processos judiciais. E aí, consequentemente, o faturamento dele 24 milhões, mas o lucro dela 1 bilhão e 300. Agora, comparando com períodos anteriores, ela vem com 451 milhões de prejuízo lá em 2019, 542 milhões de prejuízo em 2020 e esse 1 bilhão e 300 de lucro que praticamente anula, né, esses dois prejuízos anteriores. Porém, em 2022 volta ao normal e aí mais um prejuízo de 366 milhões de reais. E agora até setembro acumula 196 milhões de prejuízo. Outro agravante da empresa é que por ter ainda um endividamento extremamente alto, ela vai ter esse resultado financeiro negativo. 131 milhões, 230 milhões, 127 milhões, 284 milhões, 154 milhões de despesas financeiras em função do alto endividamento que a empresa ainda possui. Então, por aqui dá para se observar que a empresa, além de não ter a capacidade aqui de geração de resultados através das suas operações, né, ela ainda está dependente de venda de ativos para poder colocar toda a sua estrutura para poder gerar alguma venda. Então, enquanto isso não ocorre, os prejuízos aqui eles vão se avolumando. Naturalmente que eu não vou trazer aqui os gráficos para vocês de liquidez corrente, liquidez geral, porque mostra que a empresa ela não tem capacidade de pagamento de suas dívidas. Reparem que se ela tem apenas 111 milhões de capital de giro, só tem 3 milhões em caixa, e ela tem uma dívida de curto prazo de 1 bilhão e 400, quer dizer, não tem capacidade de pagar as suas dívidas. O seu endividamento extremamente elevado, ainda 245% de tudo aquilo que ela tem, e em termos de rentabilidade, não há como se falar em rentabilidade com todo esse montante de prejuízos que a empresa vem apresentando a cada exercício, né? Também os demais indicadores relacionados às ações, por exemplo, para começar lá, valor patrimonial de uma ação, quanto que vale uma ação dela? Na verdade não vale nada, porque o patrimônio líquido é negativo, então o valor patrimonial de uma ação seria negativo, o lucro por ação não existe, porque é prejuízo por ação, não existe rentabilidade por ação, não existe distribuição de dividendos. Por quê? Em função justamente desses prejuízos. Mas o que eu quero trazer para vocês aqui é esse gráfico aqui extraído lá do Google, mostrando o comportamento do valor das ações nos últimos 5 anos. Naturalmente que esses números aqui já são corrigidos com base no grupamento de ações que a empresa fez recentemente, onde 5 ações passou a valer uma. Então, começando lá por 2019, a ação da empresa girava ali na faixa de 1,60, 1,70, depois ela passa a trabalhar na faixa de R$3 e vem caindo ao longo do ano de 2020 até 2021. Em 2021 ela tem esse pico aqui, ó, onde ela chega a bater aqui quase em 18, 19 reais. E só que esse pico não se sustenta e já cai na sequência. E aí a ação já volta abaixo dos R$5. Tenta um novo pico ainda em 2022, só que daí na sequência ela vem caindo. Naturalmente que aqui ela chega a valer menos de R$1, só que aqui o gráfico já é corrigido pelo grupamento de ações, culminando então com uma cotação na faixa de R$4,02 no dia da gravação desse vídeo. Então por aqui você vê quando que as ações da Inepar 3, da ordinária, teve seu maior valor, quando que ela teve seu menor valor e como que vem se comportando o valor das ações da Inepar S.A. Tá, então, mais uma empresa analisada, Inepar S.A. Indústria e Construções, a Inepar aí que vimos aí, né, como a situação da empresa está extremamente delicada, uma das empresas que foi uma dos maiores grupos econômicos aqui do Brasil, com uma geração de empregos enorme, e hoje a empresa está nessa situação. E aí, naturalmente, que a gente fica aqui na torcida para que a empresa encontre seu caminho, para que ela possa novamente se desenvolver e voltar a ser, pelo menos, uma empresa geradora de emprego, de renda, de desenvolvimento. Vimos aí, através dos números, como que vem sendo o desempenho da empresa. E quando a gente analisa todos esses números, inclusive, você pode aprender a analisar todos esses números também. Por quê? Como que funciona? As empresas são obrigadas a publicar seus balanços trimestralmente. E aí nós vamos buscar captar essas informações através do site da CVM ou no RI da própria empresa.
e aí planilhamos essas informações e aí a partir desse momento a gente vai fazendo uma análise do que vem acontecendo com a empresa ao longo desse período. E você pode aprender a fazer todo esse processo de análise, inclusive no dia 29 de janeiro agora, estaremos realizando o nosso curso de análise de balanços para investimentos de forma online, aqui dentro de uma sala de aula virtual, onde eu estarei junto com vocês durante 3 horinhas, das 19 às 22 horas, ensinando todas essas técnicas de análise de interpretação das demonstrações contábeis da empresa. E de uma forma muito simples, muito didática, com interatividade, esclarecendo as dúvidas e com material de apoio, você vai poder também aprender a fazer análise de balanços. Então, para se inscrever é fácil, basta me mandar uma mensagem nesse WhatsApp que aparece na sua tela e aí nós lhe encaminhamos aqui a ficha de inscrição e deixamos uma vaguinha reservada para você. Afinal de contas, você não pode perder essa oportunidade de aprender análise de balanço por apenas R$ 40, apenas R$ 40 para 3 horas de cursos de análise de balanço. Então, espero vocês no dia 29 de janeiro. E aí, você aprendendo a fazer análise de balanço vai poder escolher melhor as suas empresas para poder construir a sua carteira de ações aí e que vai acabar se transformando no seu patrimônio para lá na frente poder lhe garantir uma vida mais digna e uma vida cada vez melhor, que é o que todos nós merecemos. Dito isso, bons investimentos para vocês.